Sejam bem-vindos, continuando o nosso desafio de resumos rápidos por capítulo, espiritualidade e religiosidade. Introdução, a importância da religiosidade e espiritualidade na saúde mental ela é ímpar. Recomendações que incluem religiosidade e espiritualidade no ensino, pesquisa e prática clínica vêm avançado dia a dia nas nossas faculdades. A falta de treinamento e desconhecimento de estudos recentes mostram o quanto que a gente afasta o nosso paciente e perde a oportunidade de ter uma abordagem mais humana, mais empática e que, no fim, vai conseguir uma melhora mais eficiente nos nossos tratamentos, principalmente na psiquiatria. Aspectos históricos da RE na psiquiatria, ela foi influenciada por pensadores como Feuerbach, Marx, Freud, Comte, tendo alguns uma visão positiva, como no caso de William James e Carl Jung, mas muitos outros trazendo aquela dicotomia em que ciência não se mistura com religiosidade e espiritualidade. Estudos recentes em relação à RE e psiquiatria traz que há um mito histórico sobre esse conflito de religião e ciência, mas que são objetos de estudo diferentes e que essas relações elas são complexas e positivas, que inclusive pessoas que têm espiritualidade e ou religiosidade em conjunto têm respostas fisiológicas melhores e diferenciadas frente a vários tratamentos psiquiátricos. Algumas discussões dessa interface traz que a construção de hospitais no Brasil, ela foi inclusive motivada por grupos religiosos. Quantas Santa Casas de Misericórdias a gente já não ouviu falar? E a recuperação de problemas de substância teve o início, o start, por comunidades religiosas, principalmente nos Estados Unidos. E futuramente houve o reflexo aqui no Brasil também. Definição de religião e de espiritualidade, né? A origem etimológica da palavra religião tem a ver com religare, né? De ligar a pessoa a uma instituição, a Deus institucional. A distinção entre RE, a religião em si é algo organizado, algo compartilhado. Já a espiritualidade é a minha ligação com o ser divino, transcendente, energético. Então, sou eu e a minha crença. Eu posso ter alguém religioso não espiritualizado, do mesmo jeito eu posso ter alguém espiritualizado não religioso. O conceito de espiritualidade, ele é amplo, mas a base é essa, o quanto que eu me ligo ao energético, qual que é a minha fé, o que que eu acredito que não pode ser explicado ou removido pelo argumento lógico-científico. Então, os conceitos, né, da espiritualidade, da religião, eles têm sido muito estudados, muito explicados por diversos autores e filósofos, e que hoje tem sido um pouco mais leve a interseção entre as duas no campo da medicina. É uma compreensão multidimensional e que acaba que o nosso paciente, na grande maioria das vezes, está aberto a esse assunto, sendo que, inclusive, 84% da população brasileira declara pertencer a alguma religião. Então, por conta disso, os aspectos da religiosidade devem ser investigados na nossa anamnese, na nossa entrevista, da nossa abordagem, porque ele tem uma importância para a nossa relação médico-paciente, para a saúde dele. O pertencimento religioso ele é global. A religiosidade no Brasil ela é muito marcante, ela é muito presente, conforme eu até já citei, 84% da nossa população se identifica com alguma religião. As preferências e barreiras com a abordagem da RE, né? As preferências do paciente podem ser as mais diversas, a gente tem que respeitar isso. A diferença de níveis, né, de religiosidade, espiritualidade, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma expectativa que esse tema seja também tratado na nossa abordagem, outros já possam ter um pouco mais de resistência, e isso demanda uma delicadeza da nossa abordagem, né? Mas numa média, aqueles que estão abertos, e o médico que está aberto a uma conversa sobre isso com o paciente, com os líderes carismáticos religiosos, tem um impacto muito positivo na satisfação da consulta e na melhora da saúde mental. As diretrizes da WPA para abordagem da RE, que deve ser considerada das crenças e práticas individuais, não deve ser deixado de lado a nossa formação psiquiátrica. O nosso objetivo é a anamnese completa com a formação de um diagnóstico sindrômico, etiológico, um tratamento, né, secular, científico, mas que a gente pode acolher as demandas que o paciente traz de sofrimento.
A abordagem ela deve ser sempre sentada na pessoa e adaptada de acordo com a expectativa do nosso paciente, a necessidade dele. A colaboração ela é sempre muito bem-vinda com os líderes carismáticos, líderes religiosos. O respeito e a sensibilidade deve ser o nosso padrão guia para esse tipo de abordagem, devendo ser feita a conscientização sobre esses impactos com todos os profissionais da saúde e comunidade que a gente atua. Algumas razões adicionais, né, é essa abordagem integral, uma prevalência muito alta na população, tem um impacto positivo na saúde física e mental, influencia na avaliação do atendimento, a preferência do paciente, uma avaliação mais abrangente do paciente e uma recomendação de grandes associações médicas, inclusive de calibre internacional. Lacunas, né, na tradução do conhecimento sobre RE, muitas vezes tem uma resistência do nosso colega médico por desconhecimento de evidências, ou falta de treinamento, ou influência de algum autor ou teoria que religião e ciência não se mistura, mitos históricos também que vai nessa mesma linha, diferentes níveis de RE e a seu entendimento sobre isso, a sua vivência sobre o tema, ou algum tipo também de rivalidade institucional, principalmente relacionada a vaidades. Mecanismos de ação, né, em RE na saúde mental vai depender muito, né, de fatores individuais e estratégias de coping positivo e religioso, seriam estratégias de argumentação que possam ajudar o nosso tratamento. Então, sempre a gente deve aproveitar a menor exposição ao comportamento de risco, com copy religioso que seja frutífero, né? Práticas individuais ou coletivas, a frequentes encontros religiosos, a sensação de pertencimento, né? Participação destes grupos, atividades voluntárias e integração comunitária, demonstrando que somos úteis e que fazemos parte de algo maior que nós. Isso dá propósito, isso dá saúde, isso dá superação, qualidade de interação interpessoal e marcadores biológicos que, pasmem, alguns estudos demonstram que há uma diminuição de processo inflamatório cerebral, pessoas que são mais religiosas do que pessoas que não a são, pessoas que são mais espiritualizadas do que aquelas que não são, diminuindo a quantidade de interleucina 6 e aumentando o BDNF. Não vou entrar muito a fundo, até porque o objetivo desse resumo é ser realmente rápido. Quem tiver curiosidade, comente. O panorama atual das pesquisas sobre RE, o crescimento das publicações científicas tem aumentado muito sobre o tema, a produção científica no Brasil é interessante, porque o Brasil é um país religioso, espiritualizado, o efeito protetor para RE tem demonstrado com vários artigos, com revisões, que isso é sólido, o uso negativo da RE também existe e a gente tem que evitar esse coping que pode ser excessivamente ansiogênico, principalmente sobre culpa e castigo. A religiosidade nos transtornos depressivos, a incidência de depressão ao longo do tempo é reduzida a pessoa que tem RE. Evidências de estudos sistemáticos demonstram uma melhora significativa pelo sentimento de pertencimento e de comunidade. Religiosidade e suicídio, né, tem um efeito protetor, principalmente sobre essa questão de certo, errado, do pecado ou não. A religiosidade no transtorno bipolar, sintomas místicos religiosos, pode acontecer durante os episódios maníacos, mas numa média ainda acaba sendo mais positivo do que negativo, sendo que vários estudos de casos demonstram proteção, maior adesão ao tratamento, menor exposição ao risco, tá? O uso de substâncias tem um efeito também protetor com a melhora da ampliação do repertório de escolha, né? A consciência do paciente sobre o problema, ela alarga. Os transtornos de ansiedade é que ainda há um certo impacto relativamente negativo, principalmente frente a castigo e culpa que alguns copings religiosos acabam trazendo ao nosso paciente. Na esquizofrenia, alguns delírios podem ter conteúdo místico religioso, então é indicado, no momento de delírio, não entrar muito à baila deste tema. Todavia, fora do delírio principal, acaba também sendo um fator protetor. Como abordar a religiosidade e espiritualidade na prática? Devemos utilizar princípios mais gerais, diretrizes, sempre com foco clínico e de acordo com os aspectos éticos e abertura do nosso paciente. Buscar a história espiritual, coletar a fé da pessoa, o que a família acreditava, se está aproximado, se não está aproximado da sua comunidade. Podemos utilizar, inclusive, instrumentos como o FICA, que é a fé, né, e crença, a importância e influência, comunidade e as abordagens no cuidado. Os guias da entrevista, né, a gente vai passar pelo histórico do desenvolvimento, comunidade, Deus, crenças, rituais e práticas e experiências espirituais.
Os copings, né, o foco dos copings deve ser de uso generalizado, em classificação e frequência de uso, com exemplos positivos, principalmente de vou fazer o meu melhor e Deus vai conseguir fazer a parte dele. Vou aderir à estratégia médica que Deus também vai fazer a parte dele. Deus utiliza os homens como ferramenta de sua ação. Então eu vou fazer o que está me indicando e vou ficar tranquilo que as coisas vão dar certo. Isso são copings positivos. O que deve evitar? Né? Ah, não, isso é um castigo de Deus, isso é culpa de Deus, nada vai dar certo, só Deus vai me curar, o remédio do homem não vai fazer efeito, e isso já é um coping negativo. Então, esse diálogo, né, tem que ser de uma forma muito aberta, clara e positiva, devendo sempre respeitar diversidade, ensino e capacitação, a integração clínica cultural daquela pessoa e daquele profissional de saúde, tendo cuidados específicos cada caso e pesquisando as inovações frente à melhor prática clínica científica. Diagnósticos diferenciais, a gente não poderia deixar de falar deles, né? Muitas das vivências espirituais podem ser confundidas com diagnósticos psiquiátricos e vice-versa. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande sobre isso e sempre se debruçar nas categorias DSM-4 e 5, problema esse de 10 e 11, né? Problemas religiosos e espirituais, elas existem, né? Religiosos vai mais da questão institucional, naquele assentamento de pertencimento, espirituais seriam as vivências que saem um pouco do esperado, mas que tem um contexto, é autolimitada e ela causa menos prejuízo do que o nosso transtorno propriamente dito, né? E as diretrizes, né, para avaliar, lembrar, ausência de sofrimento psicológico tem mais chance de ser uma vivência espiritual. A ausência de incapacitação social e ocupacional, duração controlada, discernimento sobre a experiência, compatibilidade com a tradição, ausência de comorbidade psiquiátrica, controle sobre tal e crescimento pessoal ao longo do tempo são tendências de vivências espirituais e não problemas psiquiátricos. Bom, pessoal, em resumo é isso. Curtem, compartilhem, comentem. Ficarei muito aberto para ajudar nos comentários. Um grande abraço.